Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Maciel, eu sou coach para as carreiras militares, em especial carreira de soldado e oficial da Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje nós vamos abordar um ponto muito importante para aqueles que se preparam para concursos policiais ou para qualquer carreira: a resiliência. Muitas pessoas não possuem a clareza suficiente para distinguir resiliência de teimosia. Se nós pudéssemos falar sobre esses conceitos de uma forma bem informal, nós poderíamos conceituar a resiliência como sendo a capacidade de permanecer firme em um propósito inabalável, mesmo frente a qualquer adversidade. De outro ponto, a teimosia é um defeito muito grave para a personalidade de qualquer pessoa, pois para essas pessoas, quando elas se deparam com circunstâncias, com objetivos imensuráveis, incalculáveis, sem programação, sem organização, elas simplesmente persistem mesmo quando o fracasso é certo, mesmo quando tudo conspira contra, mesmo quando aquele sentimento que bate, aquela flecha que ataca, diz: pare. Não é mais para seguir nesse caminho. Aquela pessoa segue. Mesmo quando as pessoas que mais amam, mesmo quando os maiores conselheiros se aproximam para orientar, aquela pessoa se fecha, se achando como autossuficiente. Ela não dá ouvidos a ninguém, a não ser o seu próprio ego. E para falar um pouco mais sobre isso, nada melhor do que um grande exemplo de superação, um exemplo de resiliência. Hoje eu estou com a Adriele Fernandes. Oi, Adriele. Seja bem-vinda. Obrigada. A Adriele é uma das minhas alunas no nosso programa de coach para o CFO. Já está comigo há 2 anos? 2 anos. 2 anos, né, Adriele? Isso. Eu vou deixar que ela fale sobre a história dela e espero que vocês consigam compreender, nas palavras diretas e indiretas, exemplos claros de resiliência. O objetivo é socializar conhecimento, trazer para vocês o máximo de informações possíveis por parte daqueles que foram aprovados, de quais caminhos foram trilhados. E a gente às vezes pensa que as informações úteis serão repassadas sobre o como estudar. Qual a estratégia mais importante de estudar direito constitucional? Eu vou estudar por qual doutrina? Eu vou ler que ponto da Constituição? A ciência do estudo moderna para concursos públicos, ela passa também na seara que tange ao controle emocional. Ela passa em relação a uma estratégia de foco relacionada à análise de resiliência, de autocontrole, de ansiedade, de prática de atividade física, de alimentação. E quem não se adapta a isso, a essa realidade, a essa nova percepção, está vários passos atrás na preparação para concursos públicos. Foi o tempo que a gente passava em concurso público, não é mesmo, Adriele? Estudando por revistas e apostilas de banca de jornal ou por meio de PDF pirateado. Hoje o concurseiro ele tem que se preparar com ciência, com informação. Para vocês saberem, a Adriele se preparou para esse certame por 3 anos seguidos? Na verdade, foram 4 anos. Foi a minha 4ª tentativa. Nos 2 primeiros anos, eu estudei sozinha, de uma maneira que não deu muito resultado, não era muito eficiente. Eu não tinha nenhuma orientação quanto aos estudos, não conhecia nem a banca do concurso que eu estava pretendendo, e eu não obtive êxito. Ficava ali na trave, batendo na trave, e muitas vezes sem entender o que eu estava fazendo de errado, o porquê que estava acontecendo aquilo, porque eu já sou do meio militar, então cheguei na prova achando que é coisa da minha rotina, do meu dia a dia, coisa que eu sei, e não dava certo. Aí na minha 3ª tentativa, eu conheci o professor Leandro Maciel, e ele me explicou, me ensinou que a gente deve estudar de uma forma global. O estudo não vai englobar somente as matérias em si, mas é um aprendizado praticamente de vida. Você tem que elevar a sua mente, o seu espírito e o seu corpo alinhados para que a gente tenha um resultado aí gratificante, satisfatório.
A gente passou por uma etapa que quando você me procurou, você tinha acabado de prestar o CFO 2017 ou 16? 2016, E de 2016. qual que tinha sido sua nota das 40 questões? Você tinha feito Em quantas? 2016, estudando sozinho, das 40 questões, eu acertei 29 questões. Eu me lembro que na época eu fiquei a um ponto de atingir a nota de corte, né, para poder conseguir ler a redação, para que a minha redação fosse lida. E aí eu já comecei a entrar naquela, não depressão, né, mas aquela frustração, já era a segunda vez, estudando as mesmas coisas e fazendo tudo do mesmo jeito, sem entender direito o que estava acontecendo. E o que você achava que você, antes da gente ter esse contato, antes da gente começar a trabalhar de uma forma diferente, o que você achava que você tinha que fazer para que os seus estudos tivessem mais eficácia, que você conseguisse acertar mais questões na prova? Naquela época eu pensava muito em horas de estudo. Então eu pensava que se eu estudasse 10, 12 horas por dia, era que eu ia conseguir assimilar mais conhecimento e conseguir obter êxito no certame. E foi o que na minha segunda vez eu fiz. Eu estudava em média 10 horas por dia. Tem muita gente que fala que é balela, que é impossível, mas eu estudava 10 horas por dia. Muitas vezes não, né? 10 horas ineficientes, que a absorção de conteúdo mesmo era bem pouca. E nós fizemos, né, a participação na sua rotina de estudos. E de imediato, né, o que você sentiu que mudou no seu dia a dia de preparação? Bom, eu senti que para concurso, apesar de que muita gente, muito concurseiro pensa que seja diferente, não é só sentar a bunda na cadeira e estudar. É uma parte muito importante, sim. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. A resposta não vai cair do céu. Você não vai conseguir se você não tiver um nível de conhecimento. Mas você deve ter alinhado o seu corpo e a sua mente. Então, eu entendi que eu tinha que praticar uma atividade física regularmente. Eu tinha que fazer outras atividades além do estudo. Eu tinha que ter um lazer regular para poder distrair, tinha que passar um tempo com a minha família, que muitas vezes a gente na vida de concurseiro, a gente se abdica de muita coisa, de momentos com a família, com os amigos, com o namorado, passeios e tal, e achando que é só ali em cima de um livro, e eu aprendi que não é assim. Deixa eu te cortar, se você me permite. Claro. Sabe o que eu percebo, Adriele? Os alunos, eles têm uma sensação de que o estudo, ele tem que ser punição. É como se eles quisessem se chicotear, né? Então, fica esse recado para você, né? Muitos alunos que me procuram para estudar para concurso, às vezes adotam posturas de, por exemplo, querer enviar a esposa para a casa da mãe, enviar filhos para a casa dos avós, para ficarem exclusivamente sozinhos estudando, ou então trancam a academia porque ele tem 6 horas para estudar e ele quer estudar 8, achando que ele vai conseguir ter um equilíbrio melhor nos estudos e ter mais rendimento, né? E a gente percebe que isso é o contrário. A gente precisa, na verdade, equilibrar a nossa vida e, às vezes, estudar menos. E muitos alunos, Drelly, acham que a melhor estratégia é ter a maior quantidade de tempo possível disponível para que eles estudem, né? E aí eles sacrificam a academia, eles sacrificam o contato interpessoal com a família, com os amigos, com a esposa, com o lar, sacrificam tudo que é possível, né? E sacrificam principalmente atividades físicas que são extremamente necessárias para que você tenha um ambiente adequado emocional para você sentar numa cadeira e não sentir ansiedade, para você sentar no seu local de estudos e conseguir ter foco para estudar sem sentir aquele comichão que ataca o coração e a mente, que você não consegue sentar para focar nos estudos. Então, todo esse ambiente que é vinculado aos estudos, ele proporciona uma ideia de corpo são, mente são para os estudos. O concurseiro ele tem que entender que o estudo não é uma punição. Que quando ele senta na mesa dele, no cantinho dele para estudar, ele tem que fazer aquilo com vontade, com amor, e entender que esse é o processo que vai levá-lo aos seus objetivos. E ele tem que aprender a amar muito mais o processo do que o resultado, que é o que vai fazer ele ter bom êxito. Você falou uma coisa muito interessante, né? Muitas pessoas criam uma ideia de que o processo, né, a preparação é um sofrimento, quando na verdade a gente descobre no fim disso tudo
que o processo é uma causa também. É uma causa, com certeza. A gente lembra com saudade, né, daqueles contatos, de todos os simulados. Eu lembro que você me mandou uma foto um dia desses, com mais ou menos 80. Mais ou menos 80 simulados dos 2 anos, feitos semanalmente. Que a gente esteve juntos. E você precisa, né, tirar o seu foco do final, da reta final, para você focar em cada processo que você está participando. É como se fosse uma corrida. Se você vai correr e você olha a linha de chegada, você não tem energia para chegar até ela. Mas se você foca na caminhada, na trajetória, no alvo dos próximos 30 metros, e quando você chega nesses 30 metros, você celebra, você comemora a tua vitória e corre mais 30 metros, você tem fôlego para caminhar e caminhar a cada dia. Cada pequena conquista ela deve ser comemorada, você deve se sentir bem com isso e sentir que está evoluindo. É assim que a gente consegue estudar para certames, longos períodos para certames, né? Tem concursos muito mais robustos, que exigem muito mais estudos da pessoa, então é isso que ela tem que ter em mente. Cada pedacinho do processo ali, ela tem que ver como uma grande conquista. Me fala uma coisa interessante também. Essas etapas que você passou e que você não obteve êxito. Eu até pensei que eram 3 certames, né? Você me falou que são 4. São 4. Eu percebo muito isso. Muitas pessoas que trabalham na ideia do 8 ou 80. O CFO, ou passo, ou eu sou infeliz. Ou eu vou atingir o resultado, ou eu não quero saber mais. Como você fez para lidar tantas vezes bem com essa dor de não ser aprovada, de ver pessoas que conviveram com você na fase de estudos indo e vendo fotos de pessoas naquele ambiente e você não estando ali e conseguir ter motivação e resiliência para permanecer firme e conseguir chegar no seu objetivo? Olha, Leandro, não é um processo fácil. Para mim não foi fácil, de jeito nenhum. Eu fiquei muito frustrada mesmo, e essa frustração atingiu outras áreas da minha vida, não só na área do estudo, mas na área pessoal, no meu trabalho. Eu fiquei bem abalada, só que eu entendi que, como a gente sempre conversa, né, que para você obter o sim, você vai obter muitos nãos, e o mais importante é você entender e saber lidar com isso, e como você vai lidar com isso. Eu passava períodos bem frustrantes, bastante frustrada, mas depois eu parava, relaxava, pensava, falava assim, não, é o que eu quero, é o meu objetivo, é o que eu tenho que fazer, então eu vou sentar, vou pensar, vou rever o que eu fiz de errado, vou fazer um novo planejamento, vou tentar melhorar nas minhas falhas e vamos ver no que dá. Na minha segunda reprovação foi o meu pior período, porque eu tinha estudado bastante, estudava muitas horas por dia, de maneira ineficaz, estava sozinha, não tinha orientação, não tinha nem material bom para isso. Só que eu fui para a prova achando que eu seria aprovada. Aquele ano eu sentei na prova e falei assim, não, esse ano eu vou ser aprovada. E eu não consegui nem a nota de corte, nem os pontos para a nota de corte. Esse foi um ano bem, bem difícil para mim. E eu nem estudei antes, eu esperei praticamente ficar perto do edital para voltar a estudar. E foi por indicações no Facebook que aí eu conheci o Leandro Maciel. Bacana. Eu consigo perceber, né, nas suas falas, pontos que a gente pode trazer aqui de forma mais macia para quem está te assistindo entender, e fica a lição. É o propósito inabalável. É quando você tem um objetivo de vida, uma meta que você consegue entender uma ideia de resiliência que não é teimosia. Não é teimosia porque não é um propósito cego. Não é um objetivo inalcançável do ponto de vista fático. Existem objetivos que são semi-impossíveis porque são muito difíceis, mas não significa que não podem ser alcançados. E existem objetivos que não vale a pena ser lutados, né? Propósitos que não faz sentido. Não é para mim, não é para Adriele, é para você, na sua vida particular. Então, analise as metas que você possui e como você combate cada dia dos seus combates. E tenha esses propósitos inabaláveis. Quando você escolher um concurso para você seguir, não vá só pelo dinheiro, porque você pode se frustrar demais. Escolha uma carreira que você se imagina trabalhando naquilo o resto da sua vida, como a Adriele imagina, né? É um misto de sonho com questões de crescimento profissional, renda, tudo que todos nós queremos, né? Mas não é só isso, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a tentar o certame do CFO, da Polícia Militar, eu já era militar há algum tempo.
E quando eu entrei na polícia, eu me descobri. Eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E até hoje eu não me imagino em outra profissão. Às vezes, naqueles momentos de baixa autoestima, até o Leandro falava, não, por que você não tenta outra coisa? Eu falava, não, não tento outra coisa porque eu não quero outra coisa. Eu sou polícia, eu quero ser polícia e é dentro da polícia que eu quero crescer. Propósito inabalável, não é isso? É isso. Por fim, eu gostaria que você falasse sobre a nossa última vez que nós iniciamos novamente nossa jornada do coach. Você fez 2 anos de coach comigo, que eu tive inclusive muita dificuldade para... Pessoal, eu pensei que eu ia ter que ir na cidade dela, arrastar ela para Uberlândia para fazer ela estudar. Vamos tentar não deixar o vídeo muito longo para a gente poder proporcionar um conteúdo mais rápido pro pessoal, mas fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu conheci o Leandro, no momento, como eu já disse, que eu estava bem frustrada, a gente fez o coach, um acompanhamento bem legal, eu obtive excelentes resultados na prova e mesmo assim eu fiquei em excedente no certame. Veio novamente aquela frustração, aquela coisa que eu não queria mais tentar, só que o Leandro mesmo me deu muita força, que ele viu que era aquilo que eu tinha como propósito para eu voltar e eu consegui voltar, a gente conseguiu estudar, fez um planejamento bacana e tal. Eu mais madura, mais consciente do que eu queria, mais consciente desse processo que eu deveria fazer. E graças a Deus esse ano a gente teve êxito aí. Que bom. Pessoal, agradeço a audiência de vocês. Adriele, obrigado pela sua atenção. Foi um prazer te receber. Deus te abençoe na sua nova jornada e um bom curso de formação de oficial. Muito obrigada, tenho muito te agradecer aí. Você não é só um coach, você virou meu amigo. Agradecer pelos ensinamentos, pelos conselhos, tanto na área de estudos como nas outras áreas da minha vida. Eu só tenho que te agradecer e sigamos juntos aí na PM. Grande abraço, pessoal.